capítulo 12, e aí a gente vai até o 8, 9 do capítulo 13. Mas o último versículo do capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios. Versículo 31 desse capítulo 12. Versículo 31, então, do capítulo 12. Aspirai aos dons mais elevados, e eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Aspirai aos dons mais elevados, e eu vou mostrar-vos ainda um caminho incomparavelmente superior. O capítulo 12 dessa primeira carta aos Coríntios é o capítulo por excelência do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Nenhum de nós é tábula rasa, nenhum de nós foi desprovido diante de Deus de talentos, de graças, de dons, de possibilidades. Sobretudo, os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, dado pela Crisma, pelo sacramento do Crisma. Nenhum de nós, repito, é tábula rasa. E Paulo vai descrevendo os dons, os carismas, e depois na carta aos Gálatas, que é uma continuação dessa carta aos Coríntios, ele retoma esse discurso, e lá no capítulo 5 ele fala dos frutos do Espírito, consequência de quem experimentou os dons, de quem experimentou o Espírito Santo. No dia do senhorio de Jesus, no dia da festa de Cristo Rei, é bom lembrar isso. E aí, depois de descrever os dons e falar da comunidade como um corpo, onde cada um põe o seu dom a serviço, para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, ele conclui o capítulo 12 com esse versículo. Aspirai aos dons mais elevados. Em outras palavras, São Paulo está dizendo, tenha coragem de pedir de Deus os dons mais elevados do Espírito Santo. Não fique no raso. Aquilo que Jesus fala em Lucas capítulo 5, quando manda os discípulos lançarem as redes para águas mais profundas. Não fique no raso, porque a pesca milagrosa se dá em águas mais profundas. Não fique no raso, porque você precisa dos dons do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a intimidade com Deus. Ontem eu falava da intimidade de marido e mulher, que vocês puderam exercitar. Ontem à noite me mandaram, eu lá no casamento, e aí eles me mandaram foto, me mandaram vídeo do jantar romântico. Aí eu vi aquele monte de coraçãozinho vermelho, né? Alguém exercitou, não? Então, ontem foi um dia para celebrar a intimidade entre vocês. O Espírito Santo é a intimidade com Deus. Ninguém consegue rezar de verdade sem o Espírito Santo. Ninguém consegue viver debaixo do senhorio de Jesus sem o Espírito Santo. E aí Paulo está dizendo, aspirai aos dons mais elevados.
aos dons mais importantes. Em outras palavras, ele está dizendo, peça o Espírito Santo. Invoque o Espírito Santo. Exercite essa intimidade com Deus. Nós nos acostumamos por muito tempo numa religião que é execução de tarefas, de práticas, se quiserem, de mandamentos, que a gente tem que fazer. Mas São Paulo vai dizer, só vive preocupado com a lei quem não tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito, quem entrou na intimidade com Deus, naturalmente está debaixo da lei. A lei é estado de exceção. Você veja, a gente entende isso muito tranquilo. Como a lei é estado de exceção. A situação da França. A França, por conta do terrorismo, baixou leis duríssimas. E nessa lei duríssima, por exemplo, agora, a polícia tem o direito de cismar com a sua cara, de parar na rua e te deter. Independente se você está em uma situação suspeita ou não. Se a polícia cismar com a sua cara, ela tem o direito de ir lá e fazer isso. Porque eles estão num estado de lei, num estado de exceção. Porque os tempos são duros, difíceis. A Bruxelas está debaixo de toque de recolher praticamente. A orientação é não sair de casa, não ir a shoppings, não ir a estádio de futebol, por conta do terrorismo. E também, se a polícia parar e cismar e desconfiar, vai deter. Por quê? Porque é um estado de lei, um estado de exceção, necessário, segundo alguns, para manter-se, para poder dar conta dessa guerra cega e surda que em relação aos terroristas. Não tem como fazer. É isso e inteligência. A lei é estado de exceção. Entende isso? Então, por muito tempo, nós nos acostumamos a uma fé feita de exceção. Nesse sentido. Então, o católico se acostumou a os 10 mandamentos. Os 5 mandamentos da igreja. Um exemplo muito tranquilo. Nos 5 mandamentos da igreja está dito o quê? Um exemplo. Que eu me confesse pelo menos uma vez por ano. De preferência durante a Páscoa do Senhor. Veja, que cristão consegue viver nesse mundo de hoje se confessando só uma vez por ano? A lei é para garantir que a anta, pelo menos uma vez por ano, faça o exercício, porque ela necessita. Então, pelo menos uma vez por ano, vá lá, seu anta, para ver se Deus tem misericórdia de você. Mas quem vive no Espírito, sabe que não dá para viver sem confissão. A orientação em Betânia, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei, que para os consagrados, pelo menos uma vez por mês. No nosso caso, a gente vive debaixo da direção, né? Faz parte da forma de viver a vida consagrada. A vida consagrada precisa ter uma constituição jurídica, faz parte. Então isso está escrito. Mas quantos experimentam isso no Espírito
E não precisava nem estar escrito. Porque vai lá e sente a necessidade de se confessar. A mesma coisa em relação à Eucaristia. Qual é a lei? Domingo. Não, domingo, todo domingo. E dias santos de guarda. Que ninguém sabe mais o que é isso. O que é um dia santo de guarda? Não sabe, né? Antigamente a gente sabia, hoje não sabe mais. Mas por exemplo, hoje é um dia que não tem como ficar sem Eucaristia. Primeiro porque é domingo, todo domingo é dia do Senhor, né? Ontem eu achei tão bonitinho um dos meninos que vai para o seminário, preocupado. Aí a gente faz direção espiritual pelo Zap, porque na região dele ele não conseguiu achar um padre. Aí ele cedi, estou fazendo, e a gente está conversando pelo Zap. E aí ele ontem perguntou, aí ele falou: padre, eu estou com uma preocupação aqui. Eu tenho que fazer uma prova amanhã. Isso era ontem. Tenho que fazer uma prova amanhã. E é numa outra cidade. Eu não vou conseguir ir à missa. Se eu for à missa no sábado, vale para o domingo? Né? Aí eu expliquei para ele, João Gabriel, veja, primeiro, Deus sabe. A lei, o certo é ir todo domingo. Mas se você tem algo grave que te impede de ir no domingo, Deus não vai ficar chateado com isso. Deus não é homem, nem mulher. Ele não vai ficar chateado com isso. Deus entende, Deus vê o coração, Deus sabe. Veja a diferença da lei e do Espírito. Deus sabe. Diferente de você não ir para ficar esticado no sofá para ver o Faustão e o Silvio Santos o dia inteiro na televisão. E ao invés de ser o domingo do Espírito Santo, é o domingo do Faustão e do Silvio Santos. Então, é diferente, ok? Mas, segundo Gabriel, você sabia que a liturgia católica começa sempre é marcada pelo dia judaico? E o dia judaico começa sempre com o pôr do sol. Por isso, o domingo, na verdade, começa sábado às 6 horas da tarde. Aqui já é às 7, 8 da noite, né? Seria para eles lá. Então, no horário de verão vai ficando mais tarde. Mas com o pôr do sol. Então, se você for na missa no sábado à noite, você terá ido na missa no domingo. Agora, olha a diferença de viver na lei e do Espírito. Então, ele podia interpretar. Tá bom, então, eu vou sempre ir à missa ao sábado, para quê? Para ficar com o domingo livre. Pronto. Matou o Espírito. Percebe? Porque você manipulou. Olha o coração duro da sexta-feira. E lembra que a gente rezava? Foi por causa da dureza do seu coração? Porque nós somos especialistas em manipular tudo, até Deus, para o nosso bem próprio. É o pecado em nós. Isso é um movimento de egocentrismo, de eucentrismo. Nós tendemos a colocar a gente em primeiro lugar. Eu achei outro dia nos escritos de Nelson Rodrigues uma expressão que eu achei tão inteligente. Nelson Rodrigues fala que a gente precisa tomar cuidado com a subjetividade idiota.
Eu gostei dessa expressão, subjetividade idiota. O que é a subjetividade idiota? É o egocentrismo. O eucentrismo. É aquela subjetividade, o eu, é a preocupação consigo mesmo que não te deixa enxergar o outro, que não te deixa escutar o outro, que não te deixa conversar com o diferente, que não te deixa dialogar com o diferente, que não te deixa ler coisas diferentes, que não te deixa confrontar, que não te permite uma característica cerebral muito estudada hoje na neurologia, na neuropsiquiatria, na neurociência, reversibilidade cerebral. O ego é como um programa de computador, o eu é como um programa de computador. Está aqui, ó, programado para fazer sempre do mesmo jeito no nosso conjunto de sinapses. Está aqui programado. A gente age do mesmo jeito, da mesma forma, tende a dar as mesmas respostas sempre para todas as situações, tende a fazer as coisas do mesmo jeito, tende a criar aqueles hábitos arraigados que a gente não muda de jeito nenhum e acha que é a verdade absoluta, que é o nosso que vale, que é do nosso jeito, da nossa maneira e não pode mudar, porque se mudar é a subjetividade idiota. A subjetividade, não, tudo é o que eu sinto, é do jeito que eu sinto, da forma que eu sinto. O que você sente não é a verdade. O que você sente é uma interpretação da verdade à luz da sua subjetividade, à luz daquilo que você foi construindo ao longo da sua vida. Num poema do Drummond tem um trechinho que fala assim, que mais ou menos isso. Que nós somos os cacos que a vida vai fazendo em nós. E que de vez em quando forma uma estranha xícara para servir, para a gente beber um cálice amargo. É significado de eu que o Drummond dá. Nós somos a junção desses cacos, dessas experiências que a gente vai fazendo ao longo da vida e que de vez em quando forma uma estranha xícara. Não é bonita essa imagem? Nós somos esses cacos, vai juntando as experiências e nós temos a triste tendência, também fruto do pecado em nós, que desarmonizou a natureza humana, de olhar a vida sempre pelo pior. Era a grande briga do Padre Léo na cura interior. Os especialistas em pessimismo. A gente olhar a vida sempre pelo pior. Olhar a vida sempre pelo negativo. Olhar a vida sempre pelo que não deu certo. Com o óculos do pessimismo, o óculos do negativismo, o óculos do ruim, o óculos do fracasso. A pessoa viveu, tá lá, tem 50 anos. Viveu, se contar os dias de tristeza, não dá um ano. As situações difíceis que viveu. Talvez de 2, 3, 4, 5. Mas diante de 50 anos, a vida não é só tristeza. Graças a Deus. As pessoas esquecem que a vida de Jesus inteira é redentora. Que a Via Crucis durou, contando com a ressurreição, 3 dias. Jesus viveu no mínimo 33 anos. Hoje os exegetas falam 35, 36, 37. Morreu nessa idade, mais ou menos. Mas 33 anos. É justo a gente olhar só para o Calvário? A gente só olha para o Calvário para ver a alegria da salvação? Para se lembrar do sangue que nos remiu,
que nos salvou para lembrar que a vitória é nossa. Então, olha como a gente é pessimista. Por natureza. É fruto da natureza quebrada pelo pecado. Então, o convite de São Paulo, aspirai aos dons maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo nos tira desse marasmo de vida que muitas vezes a gente se coloca e passa a saborear um Deus vivo, passa a saborear um Deus imenso, um Deus verdadeiro. Te dá faz com que você viva uma religião que vale a pena. Porque a verdadeira religião, ela tem que nos dar duas coisas: suporte, porque estamos em combate, chuva, vento, tempestade vem para todo mundo. Religião ajuda a dar sentido para que a gente se supere, vá adiante, né? Vença os obstáculos. E ao mesmo tempo, ela tem que nos dar visão. Uma forma de olhar o mundo. Que não deixa a gente cair no fundamentalismo. Porque a gente precisa fugir desse tipo de religião fundamentalista. Porque é isso que cria terrorismo. Isso que cria intolerância. Isso que cria falta de amor. O Papa Francisco está pedindo para a gente tomar consciência disso, que religião tem que nos dar uma visão positiva da vida. O Papa Francisco está pedindo um ano santo da misericórdia de Deus. Para que a gente lembre que esse Deus tem coração. Para que a gente lembre que esse Deus é amor. Que esse Deus acolhe sempre. Que esse Deus não desiste do outro. Que esse Deus aposta na pessoa. Que esse Deus aposta na relação. Que esse Deus aposta no amor. Que esse Deus aposta que a humanidade pode dar certo. E já deu. Porque Jesus se tornou homem e funcionou. Então, para a gente mudar o olhar, mudar a visão, a boa religião tem que nos dar visão. Suporte e visão. Então é preciso sair dessa religião fria, dessa religião sem gosto, dessa religião sem sabor, dessa religião de obrigação, para poder experimentar um Deus vivo. E aí você vai levar Deus para onde você for. Você vai enxergar Deus aonde você for. Você vai extrair a presença de Deus onde você for. O que você fizer, onde você estiver, na alegria, na festa. Hoje eu postei no Face Agora eu estou postando no Face. Fui vencido. Um videozinho das crianças aqui de casa brincando. E a brincadeira vem de criança. Lá de frente da casa do Renato. Aí eles com um Velotrol velho. Aí o João e o Pedro, um empurrava, o outro ia em cima do Velotrol. Só para chegar lá embaixo e tombar, capotar. E as outras crianças tudo em volta, fazendo festa. E aí eu me lembrei de uma frase de Rubem Alves que diz que Deus tem muito em comum com as crianças. Que a gente está acostumado a um Deus sisudo, mas Deus não é sisudo. Deus é como criança. Criança e Deus têm em comum a brincadeira. Deus brinca conosco. Foi brincando que Deus fez o universo, diz Rubem Alves. E ele brincava, jogando com a construção do mundo. Ele brinca. Brinca. Não como quem está nem aí, mas como quem se diverte. Como quem se alegra, como quem saboreia. Lembra, sabe? Aquelas brincadeiras de crianças leves, que
que não, sabe, que não tem o peso, que não tem esse peso que a gente carrega nas costas. A gente faz, a gente leva a vida muito a ferro e fogo. Ser adulto não é ser pesado. Ser maduro, melhor dizendo, né? Ser maduro não é ser pesado. Nós vamos complicando a vida. A vida é bela. Acho que eu já partilhei para alguns aqui uma vez. Eu era seminarista. Os meus primeiros 6 meses foi muito desafiador no seminário. Porque mal tinha saído de casa. Aí era a primeira vez que eu tinha saído de casa, muito mimado, tal. Sofri um monte, né? Sofri. Fui desafiado, na verdade era um desafio. Fui desafiado o tempo inteiro no seminário. E aí eu fiquei em dúvida, eu acho que eu não vou voltar. Porque está muito difícil, eu não vou aguentar. Eu tinha saído de lá do interior de Minas Gerais, vim para Santa Catarina, Rio Negrinho. Chegamos, pegamos um frio. Pela primeira vez eu vi frio, eu sou muito friorento. Pela primeira vez eu vi frio de abrir a torneira e não sair água. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não preciso passar por isso, pensava. E aí de tudo estava errado, aí fiquei doente, machuquei, não estava acostumado a trabalhar, né? Ainda não estou, na verdade. Aí acabei machucando, fui capinar, aí machuquei o pé, aí tudo não estava funcionando. Aí eu peguei, pensei comigo, eu não sei se eu vou voltar. E aí reclamando. E para completar, no último dia, isso era num sábado à noite, e lá no seminário, eu sou muito diferente da maioria. Eu adoro coisas que ninguém gosta. Por exemplo, jiló, jurubeba, chicória, almeirão. Isso tudo a minha mãe nos ensinou a comer de tudo. Então, eu gosto disso. E eu gosto de sopa também. Adoro sopa. E lá no seminário eles faziam uma sopa de feijão. A primeira vez que eu vi a sopa eu queria morrer. Porque assim, fui lá, né, eu fui encarregado de esquentar a janta do pessoal. E aí era a sopa, porque eu cheguei e fui um dos primeiros a chegar no seminário. Aí fui esquentar a sopa. Quando eu fui esquentar, assim, eu passei a concha, aí subiu aquele pé de frango. Eu detesto pé. Não posso. Pé e cabeça, eu não sei como é que a pessoa consegue comer. Eu não gosto nem de lembrar. Aí subiu, quando eu fiz assim, subiu aquele pé de frango assim, ó, que parecia um zumbi saindo do túmulo. Aquilo já me revirou tudo. Naquele dia eu tomei café com pão. Não consegui, por causa do pé de frango. Mas a sopa de feijão é um espetáculo. E aí depois, né? Quando eu ficava, eu nunca punha pé. Dava um jeito de desaparecer com o pé. Aí o irmão falava, gente, parece que essa galinha tá aleijada. Onde é que tá o pé desse frango? O irmão Afonso cuidava da nossa despesa. Mas que falei, não sei, irmão. Veio assim. Então, mas a sopa de feijão eu adorava. E aquele dia eu comia aquela sopa à noite. Nunca tinha acontecido. No outro dia, me deu um piriri. Uma derreia, como fala em Minas. Mas eu passei uma noite de rei. E tinha que viajar no outro dia, pensa. E fazer aquele trecho de Rio Negrinho até Curitiba, por aquelas serras, com dor de barriga. Eu falava, não, é um sinal mesmo, não é para eu voltar. Não pode, não é para eu voltar mesmo para esse seminário. Aí tá. Aí chateado e tal. Parecia que tudo estava dando errado, eu só conseguia ver as coisas erradas, as coisas que não estavam dando certo. Aí eu cheguei no banheiro em Curitiba, primeira coisa que eu fiz, disse para os meninos que estavam viajando comigo, cuida da bolsa porque eu tenho que ir direto pro pipi house. Aí entrei, saí, e naquela época
Isso que é mais de 20 anos atrás, mais ou menos. É, mais de 20. Mais de 20 anos. E aí, lá na rodoviária de Curitiba, aquilo era um muquifo, gente. Era um muquifo a rodoviária de Curitiba. Aqueles banheiros, eu só tinha aquilo. E eu muito nojento com as coisas. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E aquela situação? Foi a primeira vez que eu literalmente caguei em pé. Porque eu não conseguia sentar naquele vaso. Aí aquela situação desconfortável, a porta do banheiro não fechava, aí eu não sabia se na porta, se eu fazia, com nojo de pôr a mão naquela porta, aquela situação, aí eu veio sem jeito lá, estiquei com o dedinho, fechei a porta, e aí nessa situação de fechar a porta com o dedinho, com o indicador, eu li. Porque banheiro de rodoviária geralmente tem jornal. Eu li escrito na porta: a vida é bela. Nós que funhanha ela. Eu não posso falar o verbo que estava lá. Eu não posso falar o verbo que estava lá. Então, a vida é bela, nós que funhanha ela, entendeu? Estava escrito lá. E aí, gente, naquele momento, naquela situação, eu tive uma revelação. Foi uma revelação que eu tive. A vida é bela, nós que funhanha ela. Aquilo me fez pensar e me fez tirar tudo lá das entranhas, literalmente. Fiquei pensando. Saí com aquela frase na minha cabeça. Não, a vida é bela. A gente que complica ela. Dá para brincar. Deus brinca. É linda a frase de Rubem Alves. Deus tem em comum com as crianças o gosto por brincar. Dá para ser mais leve. Então, aspirar aos dons maiores, é isso que Deus está falando. Deus não está falando para você virar piruleta no espírito, para você sair por aí com uma cruz quilométrica, para se vestir de saco e cinza e se sentir o beato Salu pela vida, se tornar um carola, um beato desses chato que vê pecado em tudo, que vê maldade em tudo, que não sabe rir, não sabe se divertir, não sabe ser alegre, não aceita as pessoas, porque o duro desses fundamentalistas, desse povo metido a santo, é que eles não respeitam o outro. Não respeita, não dá tempo ao outro. Não respeita o processo. É a diferença desses santinhos de plantão e de Deus. Porque Deus respeita o nosso processo. Ele nos espera. Ele sabe da nossa situação. Ele sabe da nossa condição. Ele sabe os cacos que construíram essa xícara. Ele conhece os cacos que construíram essa xícara que é você. Ele sabe. Então, por isso ele respeita. O Ney não rezava ontem, lá no... Achei bonito ele lembrar disso. O Ney rezava ontem na hora da misericórdia, na tarde da misericórdia, que Maria de Betânia foi a última a se converter, lembra? Jesus esperou. Eu não consigo imaginar Jesus chegando na casa que ele frequentava sempre, casa de Marta, Maria e Lázaro, vendo Maria voltar tarde da prostituição, porque casa
Naquela época, casa, né? Quem já foi à Terra Santa sabe como eram as casas no tempo de Jesus. Eram buracos nas encostas, nas montanhas, feitas de pedras, os cantinhos, lá onde o anjo anunciou a Maria o nascimento de Jesus, dá isso aqui, ó. É um quadradinho de pedra. E ali naquele espaço, todo mundo se encontrava, até porque eles viviam mais fora da casa do que dentro, né? Entravam na casa ou para comer, ou para se abrigar, ou para dormir, só. Eu não consigo vendo Jesus, vendo Maria voltando tarde da noite, do sagrado ofício dela, se colocando na porta, batendo o pezinho. Isso são horas, Maria? Você não tem vergonha? Sua quenga. Tá na hora você mudar de vida? Seus irmãos aí se matando de trabalhar, Marta se matando de trabalhar, Lázaro doente e você aí na pouca vergonha? Alguém de vocês consegue imaginar Jesus assim? E muitas vezes a gente faz assim. Muitas vezes a esposa faz isso com o marido. O marido faz isso com a esposa. Não é que Jesus aprovava o que Maria fez. Mas ele não estava preocupado com o que Maria fez. Ele estava preocupado com os estragos que aquilo que Maria fez fizeram no coração dela. Percebe a diferença? Com aquilo que Maria fez, Jesus não estava preocupado. É a diferença do moralista para o misericordioso. O filho mais velho fez aquele discurso, jogou na cara do pai tudo que o filho mais novo tinha feito. O pai não estava preocupado com aquilo que ele tinha feito. O pai estava preocupado com os estragos que aquilo que o filho mais novo tinha feito estava causando no coração dele. Por isso ele precisava ser acolhido com festa. Com festa. Para que ele se lembrasse, olha como Deus é maravilhoso, para que ele se lembrasse que a vida não é aquilo que ele experimentou. Que a vida não é aquilo de se chafurdar no mundo dos porcos, de comer lavagem de porco. Que a vida é alegria, que a vida é festa, que a vida é recomeço, que a vida é bela, que tem jeito, que tem solução. Esse é o nosso Deus. E é isso que você é chamado a experimentar. Então, retomando. Aspirai aos dons elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho superior. Que caminho é esse? O célebre poema de 1 Coríntios 13. Esse é o caminho superior. Aspirai os dons mais elevados e eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Que caminho é esse? Se eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres, olha que profundo isso. Mesmo que se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria.
O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, não se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, mas também é limitado a nossa profecia. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. Atualmente, permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Percebe o caminho que Deus está nos dando? O caminho que o Senhor está dando a você e ao seu relacionamento, dando a você e ao seu matrimônio, dando a você e ao seu casamento. Tudo que eu disse vale para a nossa vivência de modo geral, mas vale sobretudo para o relacionamento. Nenhum amor subsiste, nenhum matrimônio, casamento fica de pé, vai adiante, se não houver esse amor. Se não houver essa disposição interior de ir ao encontro dessa via maior, dessa via superior, dessa via de transcendência, vamos usar essa expressão. Esse amor que precisa estar pautando o relacionamento de vocês antes de qualquer coisa. Veja, por isso, a marca desse amor é Deus. E a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus que é o Espírito Santo. Porque quem faz isso, quem vive isso, está sempre em Deus. Porque Deus é amor. Na verdade é Deus. E fala da nossa capacidade de exalar Deus. É o que nos diviniza. É o que nos torna de Deus. O que nos faz para Deus. É o amor, o que nos une a Ele. Essa é a nossa imagem e semelhança. Você é capaz demais de ir além. Por isso, a importância do título desse texto que eu escrevi. A expressão mais bonita do amor é o perdão. E esse perdão dado sem limites. Não há nada que o outro tenha feito, faça ou fará que não possa ser perdoado. Entendido toda a dinâmica do perdão, o significado do perdão. É preciso ter a coragem de amar assim, de amar desse jeito. No dia a dia da vida de vocês, no dia a dia da nossa vida, né? Porque a vida tá louca para todo mundo, tá corrida para todo mundo, tá desafiadora para todo mundo.
A maior reclamação de todo mundo é: não temos tempo. Não tem tempo. É 24 horas plugado, 24 horas ligado, tem que matar um leão por dia, tem que correr atrás de tantas coisas. Por isso, não tem outra saída. É preciso cuidar desse amor. É preciso cuidar desse relacionamento. É preciso cuidar daquilo que é sagrado para vocês. Cuidem do relacionamento de vocês. Por isso, eu tenho insistido, por isso eu vou fechando. Eu tenho insistido muito com os casais, usando essa linguagem religiosa, né? Que os casais cristãos, que os casais católicos se preocupem com duas coisas: criar rituais de amor e rituais de fé dentro da sua casa, dentro da sua família. Para poder blindar o relacionamento. Para poder fechar as brechas. Para não permitir que o inimigo entre. Porque ele vai investir. Para usar a imagem bíblica, ele vai nos tentar. Tentação é humano. Todos nós seremos tentados de todas as formas, somos tentados de todas as formas, de todas as maneiras, em todas as áreas da nossa vida. Todas. No físico, no psicoafetivo, no espiritual, a tentação de desanimar, de desistir, a tentação de não ir adiante, a tentação de não dar conta desses valores maiores, de não dar conta de levar adiante isso que Deus espera de nós, a tentação de ficar pelo meio do caminho, a tentação de ser levado pela onda, a tentação de estar no mundo e ao invés de não ter a consciência de estar no mundo e não ser no mundo, não ser do mundo, como diz Jesus no Evangelho de São João, nós sofremos a tentação de estar no mundo e de nos misturar ao mundo. Então nós vamos ser bombardeados de todos os lados. No relacionamento, hoje em dia, ninguém respeita mais ninguém. É assédio, é sedução no trabalho, as facilidades nas redes sociais, vamos dizer assim, as provocações que vêm de todas as maneiras, que mexem com as nossas fantasias, que mexem com as nossas fraquezas. Padre Léo gostava de dizer assim: o encardido conhece mais as suas fraquezas do que você mesmo. Ele sabe. Então, você está lá na televisão, vendo filme, diante da internet, as possibilidades e as tentações são mil. Vocês sabem disso melhor do que eu. Viajando, é no ônibus, é no avião, é no trabalho, em todos os lugares. A confiança é um fio muito fino. Quando a confiança se quebra, para colar é complicado. Porque é um fio fino demais. Então o que vocês precisam fazer? Precisam blindar, cercar esse relacionamento. Isso não é garantia de tudo, porque antes de mais nada depende de você. Veja, é uma vivência interna que passa por responsabilidade, amor e responsabilidade. Um dos livros mais interessantes de São João Paulo II, mesmo quando ele não era ainda Papa. Ele era o cardeal Karol Wojtyła, e ele escreveu um livro baseado no doutorado dele, porque ele era doutor em filosofia, baseado em Max Scheler, sobre valores.
e ele escreveu um livro falando de amor e responsabilidade. Que não existe amor sem responsabilidade. Então, quem se dispõe a amar se responsabiliza. Responsável pelos seus atos, responsável pela vida do outro, que Deus emprestou para você. Deus emprestou essa esposa para você, um dia vai tomar de volta. Deus emprestou esse esposo para você, tem um propósito. Então você é responsável por você e pelo outro. Não no sentido assim, de que você vai fazer pelo outro, ok? Senão vira subjetividade idiota. Mas no sentido de que você precisa ajudar o outro a encontrar o caminho, esse caminho superior, esse caminho maior. E você precisa ajudar a outra, aí numa linguagem bem betânia, ajudar o outro a ir para o céu, ajudar o outro a buscar as coisas do alto. É sua missão isso. Então é preciso blindar. Eu tenho dito 2 dicas, não tinha esquecido dela não, porque eu fiz o preâmbulo primeiro. Criar rituais de amor e rituais de fé na família. A partir do ano que vem, final de ano, eu quero construir, na verdade não, quero ajudar, né? Porque quem vai construir serão os casais mesmo. Os casais em Betânia terão a missão de construir aquilo que eu estou chamando de um título provisório, porque não achamos nada melhor ainda. Se tiverem alguma sugestão, Manual da Família em Betânia. Manual da Família em Betânia. Manual, ainda estou em dúvida, né? Eu venho do mundo da filosofia, então as palavras para mim, eu tenho a tendência de questionar. Então eu não sei se manual é a melhor palavra, vamos ver. Mas, o que é? Escrever aquilo que é a prática da família em Betânia. E eu tenho nas minhas reflexões, em tudo que eu refleti, rezei, sobretudo a partir do Padre Léo, então, criar rituais de amor e de fé. Por que ritual? O que é um ritual? Isso, ritual é uma coisa que a gente faz habitualmente com sentido. Se torna um ritual. Por isso, o ritual da missa. São coisas que você faz sempre, da mesma maneira, com um sentido, com um significado maior. Veja, se vocês pararem para pensar, o amor de vocês tem rituais. A esposa tem lá... Não tem aquela esposa que tem sempre aquela coisa de deixar uma mensagenzinha para o marido? O marido tem dificuldade até de ler, porque distraído, incapaz de achar manteiga na geladeira, não lê. Né? São pequenos rituais. A gente vai criando esses rituais. Então, qual é a ideia? O ritual... Por que precisa ser um ritual? Porque é algo que vai... O ritual é diferente de um hábito qualquer. Porque o ritual, por causa do sentido que eu dou a ele torna-se sagrado. Sagrado é algo visceral. Sagrado é algo que faz parte do íntimo da pessoa. De tal forma que se alguém mexe com aquilo que é sagrado, a gente sente e já se arma. Já cuida. Né? Se alguém de vocês aí pirar no cabeção e for lá dentro e chutar o sacrário, a gente vai ficar, todos os demais que estão aqui à volta vão ficar indignados. Por quê? É sagrado. Ok? Então o ritual, ele tem essa característica de sagrado. Então a sugestão é que vocês criem rituais de amor e rituais de fé, que ajudem a sustentar o amor bonito de vocês. Porque o mundo não vai facilitar em nada. Rituais de amor. Coisas simples.
que conscientemente vocês dois vão estabelecendo entre vocês. Por isso, a graça da intimidade e a graça da conversa. Aquilo que eu falei, simples. Ter, quem sabe, um dia de vocês. E não importa quanto tempo de matrimônio vocês tenham, gente. Um dia de vocês. Com um ritual sagrado onde vocês possam estar um para o outro, sem a interferência, até mesmo dos filhos. Até mesmo dos filhos. Ai, padre, não tem jeito, aqui não sei o que tem. 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 E se não tem, tem que ter. Porque senão, tem que fazer acontecer. Porque senão, o relacionamento vai se desgastando. Veja, assim como precisa ter o momento da subjetividade inteligente. A esposa não pode ocupar todos os espaços do marido e o marido não pode ocupar todos os espaços da esposa. Cuidado com o ciúme doentio. Porque ciúme não é prova de amor. Esquece essa bobagem de que, é bom ter ciúme, porque é sinal que eu amo. Mentira, ciúme é sinal que você está apegado. É apego. E você vai sofrer por causa desse apego. Pode esperar. Porque o ser humano não nasceu para viver apegado a nada nem a ninguém. O ser humano nasceu para amar. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Claro, tem o fundo da confiança. Repito, a confiança é um fio fino. Mas precisa ter. Porque o ciumento não confia. O ciumento extremado, ele não descansa, ele não desliga. Isso é doentio. E as consequências vêm no corpo, psicossomático. Então, o marido precisa ter lá a caixinha da bobeira dele. Alguns psicólogos chamam de caixinha da bobeira. Sabe aquele momento que ele está lá na televisão, com o controle remoto? Não vê nada. Não vê nada. Mas, ainda mais que essa história de 40 e tantos canal aí que não vê nada. Male quando tem um jogo do Flamengo, porque da seleção já ninguém mais assiste. Eu, pelo menos, não perco meu tempo. Né? Então, um jogo do Flamengo, você para e deixa assim mais um pouquinho. Mas o resto... Gente, cada um tem o seu jeito de sofrer, deixa eu ter o meu. Tamo junto, pai. Não tá fácil. Não tem importância, não vamos pro G4, mas estamos ali no meio, ó. Então assim, sabe, tem que ter. Como a esposa também tem que ter. Não sei, o Padre Léo era muito crítico aí. Porque diz que geralmente é um ninho de fofoca. Escrevi sobre a fofoca essa semana no site de Betânia. Mas, que eu vi um texto tão bonito na biografia do Padre Léo, na página 359, sobre a fofoca. Que ele disse sobre a fofoca. Eu não sabia daquela fala dele. Achei tão interessante que eu escrevi sobre a fofoca. E ele dizia que cabeleireiro é um ninho de fofoca. Mas eu, como sou mais condescendente, a sua mulher precisa disso. Ela precisa. Eu acho até uma estratégia. Porque se ela resolver falar tudo que ela fala no cabeleireiro, falar pra você, você tá roubado. Você tá roubado. Elas levam meio dia no cabeleireiro, né? Gente, foi a coisa mais interessante no casamento ontem. Nós, os homens lá, né, levei as coisas pra trocar lá. Lá, nós combinamos de sair todo mundo às 15 para 7. Era 5h30, a homaiada estava tudo sentado, conversando, a gente rindo, comentando de tudo. Né? Geralmente o homem fala das coisas de sempre.
política, futebol, essas coisas disso aí. Aí a gente tava conversando, falando, rindo um monte, é o que a gente pode falar. Aí a gente tava conversando, aquela coisa. Então lá, a mulherada passou a tarde inteira no cabelo. Inteira no salão. Inteira. Deu 6h30. Não, deu 15 para 6. Levantamos, tomamos um café junto.